Shalaim de Alcha aos irmãos, eu sou o Shaul, estou aqui como profeta de Al, porque ele me levantou como tal, e ele assim teve que fazer nos nossos dias. Ele levantou profetas, através dos quais ele revela o seu segredo. Amós 3,7, e Al não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E nós estamos hoje, irmãos, aqui nesse estudo, nós vamos tratar do assunto Houve Guerra no Céu. E para tratar desse assunto, nós temos que entender o tempo do verbo, porque é importante dentro da profecia e até mesmo dentro da nossa vida normal, nós entendermos o tempo do verbo. Eu confesso aos irmãos que eu estudei até a 6ª série. Não tenho muito estudo, mas uma coisa que nós aprendemos e aprendemos bem, a gente não pode falar mal do método de ensino do governo em relação ao trivial dos vocabulários, é a conjugação dos verbos. E nós temos que entender essa estrutura, porque quando um profeta está em visão, ele recebe visão de coisas futuras, de coisas que ainda vão acontecer, ele recebe visão de coisas que aconteceram, entende? De coisas que já aconteceram, e ele recebe a visão de coisas que estão acontecendo. Então, quer esteja numa configuração profética em visão, nós não podemos esquecer esses 3 tempos da conjugação dos verbos: passado, presente e futuro. Por que são 3 tempos? O 3, dentro da numerologia bíblica, representa a eternidade. O 3 representa a eternidade, irmãos. Por exemplo, a eternidade para os eleitos que representam a cevada, ela vai começar no arrebatamento. A eternidade para os eleitos, ela vai começar no arrebatamento. Então, claro que é os eleitos que representam a cevada, né, irmãos? A eternidade começa para eles, para nós, no arrebatamento. Mas como eu estou aqui dizendo, em profecia, nós temos que tomar cuidado com o tempo do verbo. Não só em profecia, como no cotidiano, como no transcorrer da vida. A gente precisa entender o que está no passado, o que está no futuro e o que está no presente. Porque se nós não entendermos isso, nós vamos cometer erros. E erros grosseiros, erros que não deveria acontecer para quem pelo menos conhece a conjugação dos verbos, que é passado, presente e futuro. E nós vamos abrir as escrituras, nós vamos ver dessa batalha que houve guerra no céu, houve guerra no Chamaim. Nós vamos dar uma lida agora aqui e nós temos que prestar atenção, irmãos, é no tempo do verbo. O tempo do verbo é fundamental nós entendermos. Porque tem gente ensinando que a batalha no céu ainda está para o futuro. Mas o texto mostra para nós claramente. E houve batalha no céu. E Elrana está tendo aqui a visão, meus irmãos. E Elrana está tendo aqui a visão que houve está no passado, está no presente ou está no futuro. Houve está no passado, já aconteceu. Houve guerra nos céus. E por que a visão... Deixa eu terminar de ler o texto e hoje eu vou voltar com a minha imagem para vocês. E houve batalha no céu e Mical, não é Miguel, é Mical. Aí, irmão, Mical ainda não tinha o nome Alcha. Por isso que Elrana, na visão que ele teve, ele viu Mical, ele não viu Yalcha. Embora Yalcha, no tempo que Elrana recebeu a visão, Yalcha já era Yalcha. Mas por que ele não falou Yalcha lá? Porque a visão foi mostrada a ele da batalha do passado, quando Mical com seus anjos batalharam contra o dragão.
Vamos ler. E houve batalha no céu, Mical e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, está vendo? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, irmão, vamos aqui agora nos atentarmos aos tópicos do que nós acabamos de ler. Então, o Yohanan, ele está dizendo que houve batalha no céu. Houve batalha no céu, e é fato. E quem é que estava batalhando, irmãos? Era Mical. Não era, embora Mical, no futuro, ele seria Yahushua. Mas lá nessa batalha, ele batalha com o seu primeiro nome. O seu nome divino. Porque ali, Mical ainda tinha divindade. Ele ainda não tinha entregado ao Pai a divindade. E Yahushua, ele é 100% homem hoje. Hoje ele é 100% homem. Entendeu? 100% humano. Hoje ele é 100% humano. E lá nessa batalha, ele batalhou como Mical. Como um ser ainda divino. Porque quando Mical estava batalhando contra o dragão, ele tinha divindade nele. E por isso ele pôde batalhar como chefe do exército, como general do exército, e pôde expulsar Satanás do céu. Por quê, irmãos? Por que Satanás tinha que ser expulso lá do céu? Primeiro, Ial não convive com a sujeira. Ial tinha que fazer uma limpeza no céu. Então, Satanás e seus anjos foram expulsos de lá. Foram expulsos de lá. Quando Ial faz reunião, até hoje eu acredito que ele faz reunião, só que hoje Satanás não tem mais acesso àquelas reuniões. Que fala lá em Jó, né? Ial pergunta para Satanás, não que ele não soubesse de onde Satanás vinha, mas de uma maneira retórica para que nós possamos entender. Ial perguntou para Satanás, de onde tu vieste? Ele respondeu, de rodear a terra e passear por ela. Olha só, irmãos, se ele já estivesse lá no céu, ele não ia vir de lugar nenhum. Por que Ial perguntou para ele? Para nos ensinar que naquela altura ele já não era mais, o acesso dele era restrito. Ele não vivia mais no céu. Ele tinha poucos acessos. Por que ele tinha poucos acessos? E quando eram esses acessos? Era quando reunia Ial com os anjos, as criaturas que ele criou, para reunir. E nessa reunião, quando nós vemos lá no livro de Jó, que Ial pergunta para Satanás de onde ele vieste, ele disse de passear a terra e rodear por ela. Por que ele teve acesso a essas reuniões? Por que ele tinha acesso a essas reuniões? Porque Satanás usurpou, ele pegou pelo engano, pela usurpação, pela tentação, o direito de representar a terra, que deveria ser de Adão e Eva. O direito de representar a terra naquelas reuniões deveria ser de Adão e de Eva, mas Satanás usurpou, tomou o direito de Adão e Eva. Então nas reuniões que tinha, todos os mundos, irmãos, porque Ial não criou só a terra, Ial criou vários mundos. Pela palavra, ele criou os mundos, está no plural, então não é só um mundo. Tem vários mundos. Então Satanás entrava naquela reunião como representante da terra, porque ele havia usurpado essa representatividade que era para ser de Adão e Eva, Adão e Eva, era para ter sido deles esse direito de ir lá representar a terra nessas reuniões. Então, Ial pergunta para ele, de onde tu vieste? Aí ele responde, de rodear a terra e passear por ela. Se ele tivesse acesso livre no céu, irmãos, ele não viria da terra. Nessa reunião ele já estaria lá. Entendeu? Então, a batalha que aconteceu lá no céu, ela já aconteceu.
houve guerra no céu. O tempo do verbo está no passado, irmãos. A guerra já aconteceu, Satanás já foi expulso. Satanás já foi expulso. E se você for parar para analisar, quando Yahshua dá o brado na cruz, ou melhor, no madeiro, quando Yahshua dá o brado no madeiro, ele julga e toma posse, toma a chave do reino que Satanás havia usurpado de Adão e Eva, e Yahshua toma na ressurreição, quando ele ressuscita, e quando ele ascende ao céu, ele vai como vitorioso, irmãos. E vai como representante da raça humana. Agora, Satanás não pode mais ter acesso ao céu. Satanás não tem acesso ao céu, ele agora está restrito. Ele está restrito a este mundo. Ele está restrito a este mundo. E ele rodear a terra. E como é que a gente entende isso? Um tempo desse, no verão passado, eu estava com a minha rede por lá de fora, ali no quintal, e o céu estava bonito, sem uma nuvem sequer. Céu bonito, cheio de estrela. E volta e meia, irmãos, eu via a estrela andando de um lado para o outro, se movimentando de um lado para o outro. E eu, então, fechei meus olhos e disse, que estrelas são essas que ficam andando para um lado e para o outro? E Al me respondeu, essas estrelas são anjos caídos, anjos errantes. Eles não são fixos, eles são errantes, eles rodeiam a terra, passeiam por ela. E a resposta a essa pergunta, irmãos, que eu fiz a Yal, lógico, através de Yahshua, né? Porque Yahshua é quem fala conosco, ele é o porta-voz de Yal. Essas estrelas errantes são anjos caídos. Essas estrelas errantes são anjos caídos. Quando tu vê uma estrela se movimentando para lá e para cá no céu, aquele é anjos errantes. E eles não têm mais acesso ao Chamaim, onde está o trono de Yal. Eles não têm mais acesso ao céu dos céus. Eles perderam o acesso. Eles agora estão restritos a viver na nossa atmosfera, aqui no nosso planeta, no nosso mundo. Eles tanto rodeiam, voando, né, pelo redor da terra, pelos cantos da terra, e eles são restritos à nossa atmosfera, a esse céu da nossa terra. Eles não têm mais acesso ao céu celestial, o céu do Chamaim, onde está o trono, o Chamaim, onde está o trono de Yal. Eles não têm mais acesso lá. E Yahshua pegou de volta a autoridade que deveria ser de Adão e Eva, e que eles, ao desobedecerem ao Pai, entregaram para Satã. Melhor dizendo, Eva entregou a autoridade desse reino para Satã, porque Adão não foi enganado. Ele não foi seduzido, ele não foi enganado. Ele comeu do fruto porque ele amava muito Eva e não queria ficar sem ela. Então ele teve que comer do fruto e experimentar a morte, porque ele não queria ficar sem Eva. É igual Yahshua, irmãos. Yahshua não pôde, ele não queria ficar sem a igreja dele. Então ele se doou para morrer por nós. Se fez pecado por nós, é que as escrituras afirmam. Ele se fez pecado por nós. Quando Adão comeu do fruto, ele não comeu por engano. Ele comeu porque ele amava Eva. Então ele tinha que passar a morte, sentir a morte de Eva também. Ele não suportava a ideia de ficar sem Eva. Por isso ele comeu do fruto. Entende? E irmãos, ele não suporta a ideia de ficar sem nós. E Yahshua não suporta a ideia de ficar sem o seu corpo, porque Yahshua é o cabeça da igreja. Yahshua é o cabeça da igreja. E Yal é o cabeça de Yahshua. Então, Yahshua teve que comer ali daquele fruto. E a guerra
essa de Apocalipse 12, verso 7, houve guerra no céu. Essa já aconteceu, porque o tempo do verbo está no passado, irmãos. Essa guerra já aconteceu. Satanás não tem mais acesso ao céu, ao céu onde está o trono de Iau. Não tem mais acesso àquele lugar. Porque se ele tivesse acesso lá, o lugar ainda estava contaminado. A purificação do santuário celestial aconteceu quando Satanás foi expulso de lá. Satanás não pode estar lá. Iau não pode conviver com o diabo, irmãos. E ele já fez essa expulsão. Já expulsou Satanás de lá através de Mical, quando ainda ele nem tinha o nome de Iauxa. Por isso que essa visão, essa batalha, ela já aconteceu. E quem que batalhou? Foi Iauxa ou foi Mical? Foi Mical. Mical que batalhou contra o dragão. Se a visão tivesse para o futuro, ali então não deveria nós lermos Mical. Ali nós deveríamos ler Iauxa. Porque hoje Iauxa é Iauxa. Quando ele nasceu aqui na terra, ele assumiu o nome que está acima de todo nome. Iau é o nome que está acima de todo nome. Agora eu pergunto para você, Mical, você acha nesse nome o nome Iau? Não, irmãos. Mical, você não acha o nome Iau no nome Mical, mas você acha o nome Iau no nome Iauxa. Então a visão de Apocalipse 12, da batalha que houve no céu, essa batalha aconteceu quando ainda Iauxa nem era Iauxa, Iauxa era Mical. Por isso, e João, quando ele teve a visão, ele recebeu essa visão por volta do ano 100. Por volta do ano 100, Iauxa já não era Iauxa? Há mais de 100 anos que Iauxa já era Iauxa. Iauxa, irmãos, ele só foi Iauxa, só passou a ser Iauxa quando nasceu aqui na terra. Então essa visão que Elrana está tendo, ele está dizendo, houve batalha no céu, Mical e seus anjos batalharam contra o dragão. Então essa batalha já aconteceu, irmãos. Está no tempo, olha o tempo do verbo, houve. Se ela tivesse de acontecer ainda, o tempo do verbo deveria ser esse. Haverá batalha no céu. É esse que é o tempo do verbo que está lá. É isso que a gente lê aqui, ó. Presta atenção. Aqui, ó. É isso que a gente lê aqui, ó. Porque, aqui, ó. E houve batalha no céu. Então, se fosse uma coisa que estaria para o futuro, o tempo do verbo não deveria ser ali, desse jeito aqui. Aqui está dizendo, e houve batalha no céu. Houve o que dizer? Já aconteceu. Agora, se fosse uma batalha que ainda vai acontecer, teria que mudar o texto aqui. O texto deveria ser, e haverá batalha no céu. Não é esse texto, irmão. Não é isso que a gente lê. A gente tem que ser coerente. A gente não pode perder de maneira nenhuma o foco da visão, o foco da interpretação da visão. A gente tem que respeitar o tempo do verbo em qualquer circunstância que nós tivermos. Aqui na Terra, agora, nesse momento, a gente precisa respeitar o tempo do verbo para a gente entender as coisas. Por exemplo, se eu falar de uma coisa que ainda vai acontecer, eu não posso falar houve isso e aquilo de uma coisa que ainda vai acontecer. Eu não posso falar houve, porque se eu falar houve, eu estou dizendo que já aconteceu. Houve, tá? O tempo do verbo está no passado. Agora, haverá, o tempo do verbo está no futuro. Está entendendo, meus irmãos? E nós precisamos entender isso. E eu não estou aqui, irmãos, para poder censurar ninguém, não. Eu estou aqui para pregar a verdade. Aí as pessoas que têm interpretações equivocadas, porque Iau, irmão, ele respeita a nossa natureza comum, a nossa natureza humana. Nós somos, como humanos, nós somos passivos de erros. Agora, nós somos passivos também de corrigir esses erros. Agora, nós corrigimos esses erros de que maneira? Assumindo que erramos, venhamos diante dos nossos irmãos. Irmãos, nesse vídeo que eu fiz isso, que eu falei isso, esquece aquilo. Aquela colocação, ela está equivocada. Naquele vídeo que eu disse que haverá batalha lá no céu, não. O texto está dizendo que houve a batalha já aconteceu. Então, o que vale a pessoa pegar e analisar, corrigir o erro, porque nós somos seres humanos, irmão, somos passivos de erro. Ou você acha que quando Iau
nos revela as coisas, quando Yahweh está ali conosco, quando nós estamos lendo a Bíblia, todas as interpretações que nós vemos atiradas das Escrituras, você acha que nenhum dado inflamado do inimigo nos atinge quando nós estamos lendo as Escrituras e vamos tirar as interpretações? Será que Yahshua não permite o inimigo nos acertar com algum dado inflamado para que nós então venhamos a expressar aquilo que não deveríamos expressar? Quando a gente erra, irmãos, em alguma profecia, em alguma coisa das Escrituras, a gente não erra porque a gente quer errar. A gente erra porque o adversário acerta um ou outro dado inflamado em nós. Mas o que Yahweh faz? O que Yahshua faz? Traz outro profeta que percebeu que aquele irmão foi atingido por um dado inflamado do diabo, porque quando a gente fala uma coisa que não é, a gente não falou uma coisa que não é porque a gente quis falar. Não. No momento, o inimigo nos atingiu com um dos dados inflamados dele. Aí faz com que a gente traga interpretações erradas. O profeta, ele é passivo de erro, irmãos, quando ele é atingido por um dado inflamado do inimigo. Aí ele, com esse dado, com os danos que esse dado vai causar, ele vai falar aquilo que aquele dado que atingiu a ele produziu para ele falar. Não é que errou porque quis errar, entendeu? Nós temos que saber levar em conta que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestes. Qual é a região celeste do nosso mundo? A nossa atmosfera, é onde o diabo atua aqui no nosso mundo. Ele rodeia e passeia pelo nosso mundo, entendeu? Por isso que naquela reunião ele foi lá como representante da terra. Ele não estava lá, porque senão seria incoerente Yahweh fazer essa pergunta para ele. De onde tu vieste? Se ele já estava lá, como que Yahweh ia fazer essa pergunta para ele? Está entendendo, irmãos? Satanás, ele não tem acesso mais aonde está o trono de Yahweh, aonde Yahweh se reúne com seus filhos de outros mundos, aonde o pecado não entrou. Porque, irmãos, as Escrituras afirmam que Yahweh criou os mundos pela palavra dele, os mundos, no plural. Então, a criação de Yahweh não é só a terra, irmãos. Tem outros mundos, outros seres, outras raças de pessoas. Não essas raças bizarras que Hollywood traz nos seus filmes, mas raças inteligentes, irmão, raças de pessoas que estão na plataforma de Yahweh e Yahshua. Então, Satanás, quando ele se apresentou lá naquela reunião, ele se apresentou como representante da terra. Por isso ele veio da terra. Por isso Yahweh perguntou a ele, de onde tu vieste? Se ele ainda estava lá no céu, se ele ainda não tivesse sido expulso do céu, ele não tinha que vir de lugar nenhum, ele já estaria lá. Está entendendo, irmãos? É incoerente alguém de falar que Satanás ainda vai ser expulso. Ué, se ele vai ser expulso, então ele não tem que vir de lugar nenhum, ele já está lá. Ele ainda não foi expulso. Mas não é isso que o texto ensina. Não é isso que o que acabamos de ler aqui no livro de Apocalipse 12, no versículo 17. Não é isso que o texto traz para nós, irmãos. O texto traz que Satanás já foi expulso, que já houve a guerra lá no Chamaim, lá onde está o trono de Yahweh. Agora, ele também vai ser expulso desse céu, que ele agora, o nosso céu aqui, que cobre o planeta Terra, o céu do planeta Terra, ele vai ser expulso de lá. E no céu do planeta Terra, o que representa Satanás no céu do planeta Terra? Vênus. Vênus representa Satanás no céu do planeta Terra. O que representa Yahweh no céu do planeta Terra? O Sol. O que representa Yahshua no céu do planeta Terra? A Lua. Por isso a mulher tem a Lua debaixo dos pés. Ou seja, a mulher tem um fundamento, Yahshua. O fundamento da mulher, a base, o alicerce, a sapata da verdadeira igreja de Yahweh é Yahshua. Por isso a mulher tem a lua debaixo dos pés. Então a lua representa Yahshua, o sol representa Yahweh e Vênus representa Satã. E quando é que Vênus vai ser tirado daqui e não vai mais se achar o lugar dele? É quando o Nibiru passar, irmãos. Quando o Nibiru passar,
a sua cauda arrastará Vênus. E os maremotos, os terremotos que vão acontecer, não é porque vai puxar a Lua. Não é porque vai puxar a Lua. Não é isso não, irmãos. Não é porque vai puxar a Lua, muito embora é a Lua que regula as marés. É a Lua que regula, é a Lua que equilibra as marés. Mas quando o Nibiru passar, vai haver um desequilíbrio nas marés. O que vai causar esse desequilíbrio? É Nibiru puxando Vênus. Vênus vai sair da órbita dele. Vênus não mais vai ser achado o lugar dele. Que Vênus representa Satanás. Vênus é conhecido como a estrela da alva, a estrela da manhã, e representa Satanás. Então ele vai ser expulso desse céu aqui. Quando Nibiru passar, ele vai ser expulso desse céu, quando Nibiru passar. Porque quando Nibiru passar, o filho varão também vai estar passando. O filho varão também vai estar passando, irmãos. E para que o filho varão passe, o caminho tem que estar descontaminado. Que o filho varão vai ser transformado num abrir e fechar de olhos. O filho varão vai ser tirado. E quando ele for tirado, Satanás também vai fazer a sua obra, o seu pouco tempo de obra que ele tem para fazer, porque são 7 anos de tribulação e grande tribulação. Então Satanás, irmãos, ele, no sentido que o filho varão é que ainda o detém, quem é que, o homem do pecado e o próprio Satanás, o homem do pecado, o filho da perdição, quem é que detém ele? É o filho varão. Quando o filho varão for tirado, o homem do pecado, o filho da perdição, vai se apresentar. Por que ele vai se apresentar? Porque o lugar lá no céu, no nosso céu aqui, o lugar de Satanás, representado por Vênus, já não vai ser mais encontrado. Então Satanás ele vai atuar de uma maneira direta nos homens maus dessa terra. E depois, quando a 9 Al-Shalaim descer, aí Yalcha amarra o diabo com corrente e joga o diabo no abismo. Lança o diabo no abismo. Entendeu? Expulsa o diabo de uma vez por toda da terra. Só quando ele é lançado do abismo, ele é expulso não só do céu, mas também da terra. Entendeu? E nós, irmãos, temos que entender. A primeira batalha, Mical batalhou como Mical. Na segunda batalha, na segunda expulsão de Satanás, aí já não é mais Mical, aí é Yalcha. Aí é Yalcha. Na expulsão definitiva, que quando Yalcha vai amarrar o diabo, acorrentar ele, vai ficar acorrentado durante 1000 anos. 1000 anos a terra vai estar livre de diabo e dos seus anjos. 1000 anos a terra vai estar pura, sem a ação do diabo e seus anjos. Então a gente precisa entender que a batalha que houve no céu é uma batalha que já aconteceu, porque se fosse uma batalha que ainda iria acontecer, o texto não deveria estar houve batalha no céu. Não, o texto deveria estar haverá batalha no céu. O texto está no passado, meus irmãos. O tempo do verbo está no passado. O tempo do verbo não está no presente e nem tampouco no futuro. Houve guerra no céu. Mical e seus anjos batalharam contra o dragão. E nós temos que levar em conta que a visão foi no ano 100. E Yalcha já era Yalcha. Yalcha já era Yalcha há mais de 100 anos, irmãos. Yalcha, ele recebeu o nome Yalcha quando nasceu nesse mundo. Quando nasceu aqui, ele deixou de ser Mical para ser Yalcha. Quando ele foi gerado no útero de Maria, ou de Miriam, ele, quando veio à luz e recebeu o nome Yalcha, então ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Mical não é um nome que está acima de todo nome, porque Mical, ele é um nome do príncipe, que agora é Yalcha.
Mas quando houve essa batalha, ele atuava como Mical. Ele não atuava como Yausha. Agora não, irmãos. Agora o nosso Yausha atua como Yausha. Porque Yausha é o nome que está acima de todo nome. Vocês entenderam, meus irmãos? Qualquer coisa aí, manda um joinha dizendo que entendeu. Bota um joinha dizendo que gostou do vídeo, né? E escreve embaixo. Irmãos, mais claro do que isso não dá. Eu entendi que a guerra que fala Apocalipse 12, verso 7, ela já aconteceu, porque ela está no passado. Ela não está no presente, no presente e nem no futuro. A guerra está no passado. Houve batalha no céu. Houve. O tempo do verbo está no passado. E Satanás não tem mais acesso ao Chamaim, ao céu, aonde está Yau. Ele não tem mais acesso. O acesso dele foi até o madeiro. Quando Yausha deu o brado, está consumado. E quando Yausha, ressuscitado por Yau, vence a morte, então Yausha toma a chave do reino, toma a chave do reino da terra que foi dado para Satanás através da desobediência, e Yausha toma de volta através da obediência dele em nosso favor. Que Yau nos abençoe rica e abundantemente. Em nome de Yausha, o Mashiach. Assim seja.